Bom dia a todas, bom dia a todos. Este é o terceiro e último dia do Colóquio Internacional Estátuas na Religião Romana, e aqui realizado pela Unirio, Newcastle University, aqui nas premissas do Museu Histórico Nacional, sob patrocínio da British Academy. E eu dou boas-vindas a todas e a todos e tenho a alegria, o prazer de apresentar a vocês o professor Paulo Martins, que é professor livre docente da Universidade de São Paulo, a USP, e um grande especialista em estudos da elegia clássica, da retórica, da poética, da imagem verbal e da não verbal. Paulo Martins é professor do CNPq, já foi professor visitante na Yale University, no King's College London, é fellow agora do Institute of Classical Studies em Londres. Dentre outras atividades, atualmente ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a ISBEC. Acabou de ser, eu achava que ainda era, acabou, mas enfim, acabou de ser, e coordena o núcleo de pesquisa Imagens da Antiguidade Clássica na USP. E da vasta produção, eu vou destacar, é absolutamente escolha minha, tá? E acho que assim, pensando no colóquio, destaco um livro muito importante, uma referência para o estudo de imagens augustanas no Brasil e em Portugal, o livro Imagem e Poder, Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto, de 2011. E dentre os artigos mais recentes, também escolho alguns bem ao gosto do colóquio. Texto e imagem, história, como se faz a história sobre Otávio Augusto. E o Imagines Romanae, Cultura e Poder, e um texto muito interessante, Augusto com Mercúrio, enfim. Eu passo a palavra para o Paulo, agradecendo muito a sua presença aqui, uma grande alegria. Bom, antes de mais nada, agradeço a Cláudia, a Federico, o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi, aceitei imediatamente, sem pestanejar, ainda que meu foco de pesquisa ele não esteja centrado especificamente na questão religiosa, mas a questão religiosa ela perpassa a minha pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que é bem simples estabelecer as conexões necessárias para, a partir do meu trabalho com as imagens de Augusto, chegarmos à conclusão que foi colocada, inclusive, no primeiro dia pela Cláudia, muito bem, né, que é justamente entender vários aspectos dessa produção imagética e associá-la à religião romana. Como eu trabalho basicamente com Augusto, eu trabalho com Augusto desde 1997, acho que é isso. Então, já há um tempo venho coletando essas imagens, venho estudando essas imagens e produzindo alguma coisa a respeito delas. Eu nunca tive, nesse meu trabalho, a oportunidade de fazer de pensar um pouco mais a respeito da associação dessas imagens com o culto imperial. Explico. Não existem referências muito claras ou tão fáceis ou tão simples de como nós tínhamos essa utilização imagética no culto imperial, a não ser pela quantidade de bustos que nós encontramos na cultura material com a imagem de Augusto. Então, isso me parece que a transmissão a partir do culto imperial e a disseminação dessas imagens por todo o Império é responsável, ou pelo menos uma das responsáveis, pela presença de tantas imagens
de Augusto. Então, existe aí uma relação. O meu texto de hoje, ou essa conversa que eu vou ter com vocês, na verdade, eu não considero isso aqui nenhuma palestra, nenhuma conferência, e sim uma troca de impressões. Eu gostaria de passar fundamentalmente por fazendo uma pequena alteração naquilo que está colocado no material de divulgação do colóquio. Então, trabalhar as imagens de Augusto, primeiramente, tendo em vista, do meu ponto de partida, a ideia de uma memória cultural e perpassando pela tipologia dessas imagens, das imagens de Augusto, e associando essas imagens de Augusto, ou aquilo que elas significam do ponto de vista dessa memória cultural, para associar a uma produção poética do mesmo período, a saber, basicamente, Horácio e Ovídio. Então, na verdade, é mostrar como a produção, digamos, literária tem uma associação direta com o tipo de representação de Augusto, ou seja, há pontos de contato muito claros para mim, e como isso representa, na verdade, uma expressão daquilo que nós vamos chamar, ou que foi chamado mais recentemente, né, de memória cultural. Pois bem, então eu começo partindo de um início bem singelo, que é justamente esse texto de Cícero, já que Cícero não faltou no colóquio, né? Então a gente não pode deixar de falar. Então eu tomo a liberdade de ler o texto. Cícero, na terceira catilinária, resume aspectos que estão associados à memória em seu sentido amplo para o cidadão romano. Digo sentido amplo, pois a memória a que se refere Cícero não é individualizada, não diz respeito a uma pessoa isoladamente, mas é coletiva. Naquele contexto, ele deseja que todos os romanos o tenham na lembrança pelo que significa o seu consulado. Creio que muito mais do que uma simples memória coletiva, seu discurso aponta para alguns aspectos hipervalorizados no final da República ou mesmo no início do Principado. Isto é, na verdade, ele está dando ali, a partir da sua própria prática, aquilo que ele entende ou que o senso comum romano entende por memória. Ou aquilo que deve ser relembrado. Quando Cícero nos fala que não anseia nem pelo premium virtutis, ou seja, o prêmio da virtude, nem uma honra insigne, nem um monumento de louvor, mas apenas, e ele vai falar apenas, a memória sempiterna na alma de todos os romanos, me parece que aí ele está, de certa forma, hiperbolizando aquilo que tinha sido colocado anteriormente, em vez de diminuir, ele expande na alma de todos os romanos. Ele está procurando, por meio de suas realizações e discursos, participar da concretização, a concretização de uma identidade romana, de sorte que ele, Cícero, torna-se parte e parcela das mentes romanas. Portanto, Cícero, com seu discurso sobre as realizações, está construindo uma memória cultural que é garantida por uma formação cultural, textos, ritos e monumentos, isto é, uma associação entre diversos elementos que compõem a cultura e, portanto, ele está dando aí a tônica de uma memória cultural. E por além dessa formação, e por uma comunicação institucional que Ian Ashman chamou de figuras da memória. Além disso, como Hoxcamp propõe, as reuniões públicas tinham uma função central
como meio de memória coletiva. Eu coloco esse dado porque nós temos que lembrar que a gente está falando aí de um discurso, e esse discurso é proferido publicamente, e, portanto, o próprio discurso do Cícero torna-se vamos dizer, um monumento, algo que deve ser observado pela memória. Esse texto opera duas figuras da memória cultural na época de Augusto. A primeira, o retrato, ainda que o termo seja sofrível, né? O retrato de Augusto em vida e póstumo. E a segunda, um importante elemento da poesia augustana, o lugar comum da perenidade da arte. Eu defendo a hipótese de que o disseminado simulacrum de Augusto, a que foi nominado idealístico, bem como o lugar comum tão valorizado, utilizado por Horácio, Virgílio Propércio e Ovídio, compreendem um programa ideológico de perpetuação de um tipo de poder que sustentou a base das auctoritas e das potestates de Augusto, estabelecida por ele a partir do triunvirato pré-actium, e que teve, na instauração e na instituição do culto imperial, um fundamental papel de disseminação da imagem do príncipe, embora devemos ter em mente que tais ações têm uma base continuada tanto pela instauração da ditadura perpétua como pela divinização de Júlio César. Quero dizer com isso que não podemos entender que o fenômeno de Augusto, o seu poder político, o seu poder religioso, surge do nada. Parece-me que isto é uma ação continuada do ponto de vista político, a partir dos poderes constituídos para Júlio César, na ditadura perpétua, do ponto de vista político, e, por outro lado, sob a perspectiva religiosa, a partir da divinização de Júlio César pós-mortem. Então, nós temos aí os dois vetores que, de certo modo, Augusto faz parte. Essa é a base, me parece, dessa construção que Augusto irá propor. O tipo de poder que Augusto efetivou, ou pelo menos sua simbólica representação, seja ela estética e semiótica, excedeu, eu creio, o Império Romano e tornou-se um modelo de representação de poder. Dessa maneira, posso afirmar que a época de Augusto, legou para a posteridade uma memória cultural singular, como nós podemos observar em dois exemplos separadamente. Primeiro, a Cruz de Lotário, né, na Catedral de Aachen, na Alemanha, em que nós temos no centro da cruz um camafeu, que é o camafeu com a imagem de Augusto, ricamente adornada por pedras preciosas, e apenas no verso, e aí não dá para enxergar, apenas no verso nós encontramos um baixo relevo um baixo relevo com a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, para o Império Carolíngio, a sua estrutura de poder e a sua estrutura religiosa está garantida por essa imagem que sustenta esse poder. Então, eu não estou dizendo que Augusto ele é responsável por alguma coisa no Império Carolíngio. Eu estou dizendo que o Império Carolíngio se vale da imagem de Augusto do ponto de vista político e do ponto de vista religioso para se perpetuar como tal. A outra imagem que a gente pode ter nesta mesma chave é aquilo que nós chamamos do camafeu de Santo Hilário, que estava justamente no relicário de Santo Hilário. Ou seja, nesse relicário havia um camafeu, dentro a relíquia do santo, e por fora esse camafeu, que hoje está na Biblioteca Nacional da França, isolado, portanto, do relicário.
Então, esse camafeu, em certa medida, também vai denotar um poder político e religioso também. Afinal de contas, ele está associado também a um bispado, e, nesse sentido, o poder político também está ali presente, apesar de a centralidade ser uma questão religiosa. Portanto, Augusto, na posteridade, ele continuará sendo, entre aspas, cultuado, a despeito da religião romana não existir mais. Esse é o dado interessante, na minha opinião. Pois bem, dessa maneira, essas duas expressões de arte, a saber, as imagens e os textos poéticos, constituem-se como memória coletiva, que segundo a preceituação de Auerbach, ou como cultura material, de acordo com Ian Ashman. A primeira, imagens que ultrapassam a vida natural do representado. A segunda, textos que excedem o objetivo do discurso, seja ele qual for, de acordo com seu gênero. Ambos, entretanto, por não se tornarem apenas uma memória daqueles que fruíram a arte visual e os textos poéticos, tornam-se loci memoriae, isto é, lugares da memória, da nova era que emerge com Augusto. Nesse sentido, temos de avaliar em que medida a reconstrução do passado emprestou informações do presente, ou seja, uma reconstrução constituída por reconstruções de períodos anteriores em que as imagens passadas haviam sido alteradas. E isso é muito importante, haja vista que, dentro desse ideário augustano, a gente sabe muito bem que a base são as várias dinastias helenísticas que nós vamos ter. Ou seja, a base, o modelo que vai se valer o Principado é esse modelo helenístico, basicamente. Então, a representação de Augusto, em muitos casos, vai se assemelhar à representação de Alexandre. Isso é algo comum. Nós vamos ver que, dependendo da associação que irá ser feita da imagem de Augusto, porque vai poder estar associado a diversas divindades, entre elas Júpiter, depois da morte, ou mesmo Apolo, depois de Ácio, ou mesmo Mercúrio, durante praticamente todo o seu principado, principalmente nas colônias a leste e a oeste de Roma. Me perdi. Esses conteúdos da memória são organizados e verificados em condições externas a eles, pelo contexto cultural. Ashman defende que a memória cultural coincide, par e passo, com um sentido que um grupo faz circular na sociedade. E isto significa que ambos simulacra de Augusto, utilizados em seu culto de divinização ou imperial, ou dispostos no fórum em representação de seus poderes civis e militares, e os textos poéticos ou em prosa que o elevam e também o seu tempo, elevam a ele e o seu tempo, representam a opinião da maior parte dos cidadãos romanos sobre a nova época que se instaura, estabelecendo o engajamento entre o centro do poder e o povo romano. Essa é uma questão absolutamente importante, na minha opinião. Quer dizer, na verdade, entender que o poder de Augusto ele não vem de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, senão não teria durado tanto tempo. Me parece que a experiência de Júlio César comprova essa ideia.
Ademais, essas imagens e estas poesias correspondem à construção de uma memória coletiva no presente que no futuro será reconsiderada como memória cultural, adaptando a novos contextos e produzindo novos efeitos de sentido na mesma sociedade ou em sociedades diferentes, em momentos históricos igualmente diferentes, como a gente mostrou com a questão dos dois camafeus. O Império Romano, inaugurado por Augusto, me parece, será apropriado pejorativamente em vários momentos em que o despotismo pouquíssimo ou nada esclarecido usurpou sua imagem, sua memória, como se a imagem original per se pudesse legitimar religiosamente e politicamente regimes totalitários. Isso me parece absolutamente aceite também. Preciso destacar outra questão sobre essas figuras da memória. De um lado, a mais importante característica da imagem póstuma de Augusto é sua aparência jovial. Entretanto, quando Augusto morreu, em 14 de nossa era, ele já tinha 77 anos. Portanto, esta imagem é um simulacro, ou seja, ela ludibria, ela não corresponde àquilo que é concreto, digamos, real. E não uma efígie ou uma efígies esculpida a partir de uma máscara de cera. Seu simulacro, como suporte de sua figura já divinizadas nos cultos imperiais, não está limitado ao templo. Não que não houvesse, mas ele é mais amplo do que o templo. Ou seja, a imagem de Augusto, ela, ainda que você tenha um templo dedicado a ele em vários lugares, isso não significa que ele não tem o seu culto mantido em outros lugares. Nós sabemos muito bem que, a partir de uma determinada data, o culto imperial ele é realizado na Domus, portanto, em todas as casas romanas, junto aos lares, e, nesse sentido, ele tem uma disseminação que é tremenda. Me parece que é justamente a partir dessa ideia desse culto imperial dentro da Domus que se cunha a própria alcunha de Augusto como Pater Patriae, numa associação direta com aquilo que nós chamamos de Pater Familias. Né? Ou seja, então, nesse sentido, a divinização ela vai além de uma simples reverência religiosa. Ela está ali contaminando, em certa medida, as mentes desses romanos, fazendo com que eles sustentem o próprio poder constituído. É ardiloso o negócio. Mas fixa-se nos compitales, a partir da Domus, junto aos lares, também nos compitales, ou seja, você vai ter os lares compitales espalhados por várias regiões. Junto aos lares, de sorte que estes simulacras circulam através do império, como deveria ser sob uma perspectiva política. É muito importante lembrar que a imagem de Augusto sempre será um simulacro, independentemente de sua idade cronológica. De outro lado, o lugar comum da perenidade desenhada a partir de Píndaro, e nesse sentido, Píndaro na Nemeia 6, 28 a 30, e nesse sentido a poesia produzida no passado será lida como de uma nova maneira no futuro, isto é, se Píndaro criou o lugar comum da perenidade da obra de arte, e esse mesmo lugar comum é lido pelos poetas romanos da época de Augusto, isso significa que esses 500 anos de diferença, esse lugar comum, ele foi transmitido e relido no futuro, quero dizer, no futuro de Píndaro, e, portanto, adaptado de acordo com as necessidades daquele momento histórico. Tudo bem? Dessa forma, posso afirmar que essas figuras da memória cultural redescobrem o seu passado e presente enquanto estão construindo o seu futuro. Ashman esclarece que existe uma distinção entre a memória autobiográfica e a comemoração de alguém pela posteridade. Isso é interessante. Este último, isto é,
esse último, que é a comemoração de alguém pela posteridade, é a revelação de um elemento cultural específico da memória coletiva, enquanto o primeiro está limitado à memória individual, ainda que quase sempre a memória individual está ligada indelevelmente à memória coletiva. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas isto seria notável se as imagens de Augusto tivessem sido replicadas de acordo com um ritual dos ancestrais. Ou seja, se a gente imaginasse que o Augusto estivesse sendo cultuado exatamente como uma família patrícia, e eu não estou dizendo que ele não tenha sido, eu estou dizendo que aquilo que se disseminou não era o ritual patrício das Imagines, não era isso, era outra coisa, né? O ritual dos ancestrais, nos quais as efígies da morte estão no vestíbulo da domus. Esse texto objetiva construir argumentos que tentam provar que a imagem pública de Augusto, bem como alguns aspectos da poesia augustana, concernente à perenidade da arte, constituem construtos coletivos de memória cultural, que observam a mesma ideia, isto é, o início de uma nova era, de um novo governo, cuja fundamental característica é o renascimento e, consequentemente, a eterna juventude, como se os romanos efetivamente vivessem num período, uma nova idade de ouro. Dessa maneira, o conceito de monumentum é essencial para a construção da imagem de Augusto. Eu estou pensando aqui no monumento, naquele célebre artigo do Le Goff para a Enciclopédia Einaudi, em que ele vai falar a respeito da memória, do monumento e documento, monumento e documento. É essencial para a construção da imagem de Augusto, bem como para a nova poesia, pois ambas são monumenta, lugares da memória. Simpson argumenta que na época de Augusto há um uso metafórico, assim como um uso referencial do termo monumento. Isto é, sob a Roma sob Augusto sofre grandes mudanças arquitetônicas e, simultaneamente, a poesia usa o termo na construção de um sentido poético de monumentalidade imortal. Ou seja, é curioso que a poesia imita justamente uma questão arquitetônica nesse sentido. Nós sabemos que existe aquela referência em Suetônio que fala que houve uma transformação da cidade de Roma, de uma cidade de tijolo para uma cidade de mármore, né? Então, essa monumentalidade advinda do mármore, ela é transmitida para a poesia. Isso é curioso, quer dizer, você vai ter um lugar da poesia, o mesmo processo que ocorre fisicamente na cidade, arquitetonicamente falando. Então, a monumentalidade passa a ser algo absolutamente importante para essa sociedade. Bem, quando pensamos em estátuas romanas, principalmente retratos, a classificação de Schweitzer, de 48, imediatamente se impõe sobre a discussão. Dessa taxonomia, duas categorias devem ser consideradas em conjunto, a verista e a idealista. É certo, porém, que estas categorias não convergem, já que esses tipos de imagem nem contêm verdade, tampouco o ideal. Eu entendo que qualquer imagem para os romanos do período é uma representação cuja intenção é fazer presente o ausente. Basicamente isso. Então, na verdade, se eu estou diante de uma estátua do meu ancestral, eu estou trazendo o meu ancestral do passado para o presente. Se eu faço uma imagem de uma deusa, eu pego, na verdade, estou trazendo a deusa para junto de mim. Então, eu tenho esta similaridade. Então, a única coisa que une efetivamente as imagens é fazer presente o ausente. Assim, não se aplica os conceitos de ideal ou de verdade. Isso pouco é importante, não tem nada de relevante nessa ideia, né? Portanto, ainda que consideremos as categorias do verismo e do
e do idealismo úteis, não entendemos o verismo como monolítico, nem o idealismo como pertença de um período histórico específico. Breckinridge, em 74, corretamente esclarece que esses tipos propostos por Schweitzer, são aspectos de uma mesma prática geral, já que eles são honras reservadas aos membros da elite romana. Aqui, na verdade, no original dessa referência, nós estaríamos falando de uma aristocracia. Me parece que o termo aristocracia para os retratos não cabe, porque me parece que a gente vai encontrar uma mistura entre o patriciado e a plebe num determinado momento, em que as duas andarão juntas, num acordo absolutamente comum até. Então, vou chamar de elite. Já que elas são honras reservadas aos membros da elite romana, no período, como monumenta. Portanto, são aspectos de um culto comemorativo em estricto senso, e sugerem que as honras políticas são vistas como fonte de distinção da mesma forma que uma família mantém suas máscaras mortuárias. Dessa forma, eu acredito que, enquanto a imagem dos ancestrais apontam para um rito privado, as estátuas no fórum ou nos lugares sagrados são monumenta a promover, de um lado, a civitas e, de outro lado, a religio. Ovídio na Pôntica 2.8 conta-nos, essa passagem me parece fundamental, que recebeu no exílio 3 retratos doados por Máximo Cota, e que tais retratos reavivavam sua memória de Roma. Assim, vendo as imagens divinas de Augusto, Tibério e Lívia, o poeta se sentia como se estivesse lá em Roma, no Palatino, próximos às casas de Augusto e Lívia. Dessa maneira, o efeito produzido pelo presente de Cota é o de fazê-lo, Ovídio, lembrar-se do espaço urbano em associações à saudade de Roma, mas principalmente as imagens que correspondem a lugares da memória que não apenas movem o poeta, mas qualquer um na mesma situação. Se isto é certo, então um insight individual deve ser parte do construto de uma memória coletiva como memória cultural. Ainda que o autor da retórica Irênio, para o autor da retórica Irênio, para Cícero e para Cantiliano, os lugares da memória são poderosas ferramentas associadas a um procedimento mnemônico específico, isto é, isso não significa que o conceito de lugar da memória não possua uma componente ideológica significante no passado romano. Da mesma maneira que Nohra nos apresenta concernentemente a modernidade. Pelo menos desde o governo de Júlio César, a ideia de lugares serve para demarcar uma ideologia que será transmitida para a posteridade e que estará ligada a algum momento histórico-cultural. Embora os tratados retóricos não estejam preocupados com a memória especificamente, ou com os topoi da memória, além da técnica mnemônica, é inegável que existe uma consciência da ideia do monumento. Além do mais, quando Cícero nas Filípicas diz monumenta uius ordinis, ele está sugerindo que as ações do Senado devem ser rememoradas, relembradas. Isso contradiz o argumento de Boer, de 2008, que nega aos loci memoriae um caráter ideológico. Creio que lugares da memória e lugares comuns podem ser lidos também como metáforas na antiguidade, ainda que, antes de tudo, eles sejam referenciais na essência. Voltando aos retratos ancestrais, em Juvenal 8, de 1
a 32, embora faça uma dura crítica moral à aristocracia romana, revela que essas imagens são parte da consciência coletiva romana. Assim, elas têm sentidos éticos e simbólicos para os romanos de qualquer ordem, já que essas imagens revigoram o passado, trazendo-os para o presente, o que cumulativamente fortalece o poder do clã no futuro. Esses retratos de ancestrais são a memória coletiva da gens e representam o clã publicamente, mas cada imagem apenas faz sentido para os membros da família, ao contrário do que ocorre com as estátuas públicas no fórum ou nos locais sagrados, onde elas fazem sentido para todos os romanos. Penso aqui nos summi viri no Fórum de Augusto. Ou seja, aquelas imagens públicas constroem, na verdade, um sentido absolutamente claro para todos os romanos que passam pelo fórum. Eles têm ali a sua história, contada a partir das imagens, cujo centro, naturalmente, não poderia ser outro, é a estátua equestre de Augusto. Ou seja, no centro do fórum você tem Augusto, ladeado por homens ilustres, né, vários deles, e no fundo o templo de Mars Ultor, de Marte Vingador. Então a representação pública, os simulacra, constituem a memória dos romanos em geral e as efígies, os retratos privados, são memória coletiva de uma família patrícia específica. Estou pensando aqui ainda no período do Principado, patrício mesmo só. No que se refere à imagem de Augusto, os estudiosos têm trabalhado algumas perspectivas. Zanker, em 90, antes, na verdade, porque eu trabalhei com texto em inglês, por exemplo, mostra que houve uma evidente alteração no modelo da imagem de Augusto, pelo menos a partir de 27, quando o filho adotivo de Júlio César se torna Augusto. Para Bandinelli, em 98, e isto é antes também, porque essa é uma edição nova de 88, a questão central sobre o retrato romano é a sua categorização a partir dos usos público e privado, afora a análise das origens plebeia e patrícia. Conquanto todos os tipos de retrato de Augusto tenham base tipicamente pública, ocorre um fenômeno interessante, a saber, o uso privado de imagens públicas, como nós podemos observar nos anéis selo, nas figuras 3 e 4. Isso é muito interessante. São 2 anéis com a imagem de Augusto. Notem bem que esse Augusto é interessante, ele é barbado. Tá? Não é muito comum. Esse, na verdade, não é Augusto, na verdade ainda é Otávio. Não que isto deva sugerir esquizofrenia do representado, tá certo? Mas, no mínimo, era uma crise de identidade. Desculpem a piada. 3 e 4. Por sua parte, Susan Walker atribui a alteração da imagem de Augusto, a que se refere Zanker, ao excessivo uso do estilo tradicional romano nos retratos de Júlio César. Então, até mesmo usar esse tipo é problemático. Diz a estudiosa, uma imagem mais neutra, apropriada à apresentação de si mesmo, Otávio, como príncipe da restauração da República, era necessária. E a primeira nova imagem do imperador deve estar precisamente associada com a nova circunstância da República. Kleiner, por seu turno, analisando a arte augustana, opera primeiramente a principal característica desta arte e nos diz que Augusto preserva a herança passada e combina com a nova visão augustana para criar artisticamente a nova Idade de Ouro. A mesma visão, eu creio, que Horácio na Ode 4:15 e Virgílio na Écloga 4 tem.
na verdade, nesses dois textos, né, nessa ode de Horácio do livro 4, belíssima ode, uma ode que eu acho fantástica, não trouxe porque era longa, e o Virgílio da Quarta Bucólica expressam esse momento, que é o momento de uma nova idade de ouro com o advento do Principado. Kleiner conclui dizendo que o novo imperador explora plenamente a arte da propaganda entre os romanos, usando a arte a serviço, aí entre aspas, a serviço da ideologia política e social. Gostaria de considerar um outro problema concernente à época de Augusto, já que isto está circunscrito na sua figuração. A nova época precisou de uma nova figuração de Augusto, pois a linguagem tradicional do retrato republicano não era capaz de figurar um homem de 19 anos. Galinsky, em 96, lembra-nos que as virtudes romanas são expressas pela fisionomia. São qualidades típicas de uma idade avançada. A idade mínima para exercer o consulado era 42 anos. Portanto, de acordo com Stuart, em 2010, a solução pensada por Augusto, ou por quem quer que seja que criou o seu retrato mais antigo, foi justamente não retratá-lo como ele era, mas conscientemente construir a virtude da juventude e evocá-la como bem-sucedida, admirada, como seus precedentes gregos, para a representação antiga do jovem. Finalmente, acredito que a posição de Galinsky sobre a questão das representações de Augusto é inequívoca. Ele propõe que criar qualquer categoria taxonômica no retrato romano é impor uma progressão linear sobre um fenômeno dinâmico. Ou seja, não tem como você classificar uma coisa que não é linear e que muda toda hora. De outro lado, os retratos de Otávio e de Augusto, mesmo que tenhamos 4 tipos diferentes, eu estou pensando aqui no tipo B, que vai ser a imagem 5, vou mostrar todos. O tipo Actium, da imagem 6. Prima Porta, imagem 7. Forbes, imagem 8. E tenhamos 200 exemplos delas, à época, algo em torno de entre 25 mil e 50 mil imagens de Augusto espalhadas pelo Império, coisa pouca. Elas positivamente, em sua variedade, são o cerne da mesma memória, tanto coletiva quanto cultural. Vamos lá, as imagens. Então aí nós temos o tipo B e o tipo Actium, são ambas ainda como Otávio, portanto antes do título de Augusto. E depois eu tenho já o tipo Prima Porta e o tipo Forbes. Tá? Então vocês notam que já há uma alteração na sua compleição. Ele já fica mais de lado, ele tem um cabelo diferente, vai haver uma série de alterações, ainda que mínimas, sentidas pelas pessoas que veem constantemente essas mesmas imagens. Quero dizer que essas imagens, elas podem ser utilizadas junto aos lares. É isso que eu quero dizer. Isso faz parte também de uma possibilidade para o culto imperial na Domus. Entendem? Então, quer dizer, por isso a quantidade de imagens é tremenda, né? Justamente por essa possibilidade. A mais importante característica desta gama de retratos tardo-republicanos ou augustanos, mais do que uma mera reflexão da semelhança, da semelhança, como os advogados do verismo defendem, é a expressão de um ethos específico desta persona que está sendo construída, a persona de Augusto, né? Então ele tem que compor um ethos. A solução encontrada por Augusto e seus artistas plásticos foi compor um ethos típico de idade avançada, não tão avançada, mas também não tão jovem. Ele está lá nos seus 19, 20 anos.
para enfatizar a nova era, ao apontar a novidade e, ao mesmo tempo, conferir grauitas, auctoritas e sanctitas, que eram absolutamente necessárias ao Principado. Os retratos de Pompeu e de Alexandre, nas próximas imagens, são usados como modelos apropriados. Cuja calma e moderação são desejáveis para o novo líder dos romanos. Exatamente como Virgílio o apresenta no primeiro símile da Eneida. Não sei se vocês estão lembrados daquele primeiro símile da Eneida. Há uma tempestade enviada por Juno, né, num coluio com os ventos, e no meio da tempestade os barcos da esquadra de Enéas está sendo jogados de um lado para o outro, e de repente Netuno surge. Bota o torso para fora do mar e dá um pito, dá uma bronca, né, nos ventos. E aí vem o comentário de Virgílio, que é sensacional, né, que ele vai falar assim: Netuno, como um homem que pacificou a cidade, que trouxe tudo, né, de novo, de bom para a cidade, que é esse símile. Ou seja, a construção do Virgílio é interessante porque ele fala que o Deus é igual ao homem e não o homem é igual ao Deus. Então, já é corrente, já é um lugar na literatura, essa relação, né, a transmissão dessa imagem, que é a imagem de Augusto como um... Meu Deus, perdi. De Augusto como um Deus. Não tenho dúvida que as possibilidades do tipo B, 5 e 11, na numismática também, né? São duas imagens de Otávio, tem como modelos Pompeu e o Alexandre o Grande de 9 e 10. Já que resolveram o problema da idade e sua consequência, isto é, o ethos de grauitas. O mesmo tipo, nas imagens 3 e 4, em alguns casos, apresentam algo de interessante, a barba, né? Que é uma alusão múltipla à sua juventude. Barba, primeiro, porque é luto. Então, a pessoa enlutada deixava a barba crescer. 2, a sua juventude, ou seja, quando o jovem deixa a barba, porque parece que ele está se tornando mais velho. E 3, ao retrato de Alexandre, que aparece com barba. Então, me parece que essas 3 associadas conseguem delimitar esse novo tipo de representação. Posso sintetizar a questão da imagem de Augusto a partir de uma pequena questão levantada por Zancker. Abro aspas. A nova aparência era diferente de qualquer outro retrato tardo republicano encontrado. Ele expressa a nova imagem de Augusto por ele mesmo, como ele imaginava-se Augusto, e como ele se identificava com o novo título. Fecho aspas. Um outro tipo pode ser classificado, o Augusto póstumo, ou seja, que não cabe em nenhuma dessas 4. Ele renova a memória construída até sua morte em 14 da nossa era, e isso pode ser lido como uma amplificação transhistórica dos poderes de Augusto. A memória cultural consolida-se, portanto, como uma hipérbole de sua imagem em vida. Adquire uma notável força religiosa, divina. Além disso, eu creio que o Augusto póstumo, bem como as suas representações em outras culturas, tornaram-se relíquias, e na medida em que elas são consideradas relíquias, tornam-se outra coisa que não a própria relíquia, conforme Hoxcamp, em 2004. Essa é a imagem do MFA, Boston, né, que me parece um Augusto absolutamente diverso daqueles outros.
Ou seja, ele está absolutamente limpo, né? Ele está absolutamente sem nenhum tipo de defeito, absolutamente perfeito e acabado, como só um Deus poderia ser. Já está acabando. É para encerrar. Catulo, eu falei que eu tenho problemas. Catulo, no primeiro poema de sua coleção, nos diz, oferecendo a seu amigo que deseja que seu livrinho sobreviva por mais de um século. Os poetas novos, cuja principal figura é Catulo, apresentam a si mesmo como uma nova poética em Roma. Sua poesia procura tornar-se representativa da juventude romana, opondo-se aos velhos severos, que são menosprezados por Catulo no poema 5. Esses velhos severos, ao meu ver, representam uma velha voz poética e política. Portanto, essa nova poesia, ou época, liga a ideia de novidade, e eu descarto aqui a ideia de originalidade, ao conceito de durabilidade e perenidade de uma nova proposta estética. Em relação à durabilidade da arte, nós devemos considerar a sua difusão, isto é, como a arte se dissemina no tempo e no espaço. Nós sabemos que mais de 25 mil retratos de Augusto foram espalhados pelo Império durante seu governo e posteriormente. Portanto, podemos associar a ideia de memória cultural com um conceito importante entre os romanos: a fama e a glória. E o culto imperial tem um papel fundamental, haja vista sua valorização nos mais longínquos rincões do Império. Virgílio sugere a preocupação dos romanos com a fama no livro 4 da Eneida, quando observa o destino de Dido. Ele descreve e personifica a mala fama, cujas características são a rapidez, a força e o alcance. Ela caminha sobre o chão com sua cabeça nas nuvens. A fama é um monstro enorme e horrível, com muitos olhos, línguas, bocas, ouvidos aguçados, asas, e seu corpo é coberto de penas. Portanto, a mala fama pode ser objetivo da memória, principalmente da coletiva, tanto que na história de Roma observamos o fenômeno da damnatio memoriae, que era a condenação da memória por meio da destruição material dos monumenta. Em outras palavras, a destruição de uma expressão da memória cultural construída no passado. Flower muito bem discute essa questão no livro dela sobre o esquecimento, né, e vai dizer que basicamente Marco Antônio é o primeiro alvo dessa damnatio, né, e isso é uma questão importante. Entretanto, eu não estou preocupado agora com o esquecimento, mas apenas sobre aquilo que deve ser lembrado. Os romanos estavam preocupados com a mala e bona fama. E estas reverberações de dois níveis do discurso epidítico ou demonstrativo, a laudatio e o vitupério, e a vituperatio. Por outro lado, Flower afirma que, por definição, a memória relembrou o bem-sucedido e o famoso, mais do que o obscuro e o mal-sucedido. Como sabemos, o monumento é um lugar da memória, mas pode ser um lugar comum também, um importante elemento do discurso. Assim, a monumentalidade, tanto material como literária, deve ser considerada quando estamos trabalhando com memória cultural, pois frequentemente compartilham as mesmas ideias. Ovídio sugere que seus livros são um grande monumento duradouro, ainda que eles devam tê-lo prejudicado de alguma forma. De fato, essa ideia havia sido proposta por Horácio anos antes. Portanto, defendo que os poetas augustanos recuperam e renovam esta ideia, ligando-a ao conceito de fama, bona ou mala, e a sobrevivência do poeta por meio de sua poesia. De sorte que os poetas estão agindo nesse período como verdadeiros príncipes em relação às suas obras. Portanto, eles, poetas, são conscientes da memória cultural, assim como Augusto era consciente de sua imagem pública, religiosa e política. Nesse sentido, vamos ler um texto de Horácio
que é famosíssima. Não vou ler os dois textos, o outro é Ovídio, leio apenas Horácio. Né? Construir um monumento mais perene que o bronze, mais alto do que a decrepitude real das pirâmides, para que nem a chuva devastadora, nem Aquilão potente, devastador, possam destruir, ou a inumerável série de anos e a fuga dos tempos. Não morrerei completamente de tudo. A maior parte de mim sobreviverá à libitina. Eu, em todo lugar e sempre, renascerei novo pelo louvor. Até que, enquanto o pontífice escale o Capitólio com a Virgem Tácita, serei considerado onde o obstreto álfido, onde o violento álfido crepita. E onde o pobre Dauno reinou sobre o povo agreste. De origem humilde, o primeiro, que trouxe aos italianos o Carmen eólico, de diversos modos, diversos metros. Faltou um verso. Toma essa coroa, ó Melpone, desejada pelos méritos. Enfim, o que me importa desse texto? Basicamente, duas coisas fundamentais. Na verdade, não são só duas. Né? Na verdade, é justamente a ideia fundamental da inumerável série de anos, da questão do monumento, da durabilidade, do renascimento sempre novo, e mais do que isso, a própria condição de princeps, o primeiro, não que tenha o mesmo sentido, mas é uma boa deixa, ou seja, é um poema escrito no mesmo período, ele se autonomeia príncipe, o primeiro, e está construindo um monumento. Então, calma lá, temos aí algumas coisas próximas. A mesma coisa vai acontecer com o texto que vocês podem observar, que é o final das Metamorfoses, que está construir uma obra, para que nem a ira de Jove, nem o fogo, nem o ferro, e aí possam destruir. É a mesma coisa, a mesma ideia, é um lugar comum. Né? Então, nós temos aí essas duas possibilidades de fama e a sobrevivência são observados não só em Horácio, no livro publicado, notem bem, em 23, mas também em Propércio 3:2, 17 e 26, cujo primeiro livro é de 29, e em Ovídio, nos últimos versos da Metamorfose, no ano 8 da nossa era. Enfim, estes poetas declaram ter construído um monumento duradouro, de forma que a perenidade de sua poesia superaria suas próprias vidas. Observamos alguns aspectos e aí encerro. A perenidade ou a durabilidade do texto, exegue monumento, opus exegue. A correlação entre a obra e o autor, non hominis moriar, não morrerei completamente. Ou parte meliore mei super alta perennis. Em Ovídio. A revitalização do monumento crescam laude requens, ou em Ovídio, ore leger populi perque omnia saecula fama. As fronteiras da memória, serei considerado, onde, né? Ou nome indelibile nostrum. E a similaridade entre o poeta e o príncipe, né? Que eu já comentei. Finalizando, as imagens de Augusto e a poesia de sua época possuem o mesmo cerne. Além disso, os poetas de Augusto são autores, ou melhor, autores, ainda que com auctoritates diferentes. É bom lembrar que
Augusto e auctor têm a mesma origem em augio, né? A perenidade e a renovação são centrais nesse momento histórico, politicamente, esteticamente e religiosamente, de sorte que Augusto estabelece um novo paradigma de memória cultural que será seguido pela posteridade. E isso tanto sob a perspectiva religiosa, nos cultos, com as suas imagens sendo disseminadas, né, como também pelas imagens públicas. E isso pode ser provado, essa posteridade, com o camafeu de Santo Hilário e a cruz de Lotário. Mas quais são suas novas realidades? Bem, isto é outro problema. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu vou passar as questões, as perguntas ao debate. Vou ter que ver um pouquinho da hora, mas eu queria só começar com uma observação só, para pensar a questão dessas imagens e a religião romana. Vou voltar a Cícero, como sempre. Tá? Sempre Cícero aparece. Quando você falou sobre a presença de imagens de Augusto junto aos lares domésticos, tá? Na religião doméstica, se é que podemos falar disso. Cícero propusera isso, né? Pois é. Foi vencido, foi voto vencido. Cícero nunca, nas Filípicas, ele não é contra as honras, né, a César, mas ele propõe as parentália para o culto, ou seja, vincular aos antepassados, né? Então, era isso que eu ia pedir para você pensar um pouco, ou se teria alguma coisa sobre essa, que é exatamente uma questão que eu creio que é fundamental para a questão do culto, né, da divinização, né, dos Augustos, essa passagem e essas escolhas, né, e não vinculá-los às parentálias. Ou seja, não negar a honra. Não as honras divinas, porque os parentes são divinos. Sim, sem dúvida. Me parece que vai haver, na verdade, a sobreposição com as compitalia. Isso mesmo. Né? Isso é fato, ou seja, vai haver a sobreposição disso, e isso, de certa forma, é a recuperação dos lares publicamente. Não é? Me parece que seja isso. Então, quando há esta sobreposição das compitalia com o culto imperial, me parece, ou mesmo nos termini, né, também vai haver essa possibilidade, na demarcação do espaço imperial. Isso é outra coisa importante. Então, além da presença, entre aspas, física do imperador, tomando como que posse daquele espaço, há também a sua reverência sendo levada a termo. Então, quer dizer, é sempre essa imiscuição. Me parece que é por aí. É curioso que vocês vão ter um passo além. Na verdade, o culto de Augusto vai se miscuir com várias outras divindades. Então, você vai ter Belona, vai ter Mercúrio, vai ter Apolo, e aí vai, Vênus. Ou seja, todos eles recuperando essa ligação divina. E isso vai ser reutilizado pelos futuros imperadores, sem dúvida, né? A partir do momento em que você tem o Augusto como uma marca posterior, já que vai ser colocada para praticamente uma boa parte deles, né? Me parece isso. Não sei se resolvi. Obrigada, Paulo. A gente fecha em 3 questões, ok? E depois teremos tempo para conversar com o Paulo ali, só por causa da hora. Primeiro lá, tá? Por favor. Paulo, permita-me dizer que eu achei a sua palestra muito bacana. Obrigado. Foi um prazer ouvir as suas palavras. Você tocou uma questão aqui, enumerou as fases que as moedas foram tendo, as figuras de Augusto. Eu achei muito interessante. Eu queria vir um pouquinho antes para depois chegar lá. Júlio, quando quer os poderes, ele os impõe.
Ele usa suas legiões, ele usa o seu poder político, ele usa intriga, ele usa tudo que pode e impõe o seu poder. É assassinado. Quem impõe o império, o povo não gosta disso muito, é assassinado. Augusto se deixa aceitar alguma coisa, começando por negar a ditadura, não quero ser ditador, não. E depois vai aceitando muito humildemente, docemente constrangido, tudo que vai lhe sendo feito, outorgado. Pelo povo, como você bem disse, de baixo para cima. Pelo povo, pelo Senado, pelas legiões, e ele, docemente constrangido, aceita. Ele vai virar príncipes, pater, família, pátria primeiro, peraí, deixa eu calar a boca, pater, família, ele vai construindo uma imagem. Aquela imagem, me parece, que vai correspondendo uma determinada esfinge, uma determinada estátua, uma determinada moeda. A cada status que ele vai assumindo, a fisionomia dele vai se modificando e chegando a ser aquele pai austero, para depois, com a barba, com aquela pose de pai mesmo, de um senhor, vamos dizer, aos seus 70 anos, a imagem dele não era de Otávio. Então, as imagens vão se modificando à medida que ele vai recebendo tais e tais poderes. Ao morrer, vira um Deus. Aí virou perfeito. Caiu a barba, caiu o cabelo grisalho, caiu a calvície, e ele vira um Deus. Eu estou certo nesse meu raciocínio? Olha, você está praticamente falando qual é a minha tese. Está certo? Que está publicada, inclusive. Na verdade, você vai tendo um acúmulo dessas auctoritas que ele vai recebendo aos poucos. E isso, não digo que haja uma transformação na imagética, não me parece que seja. Parece que há 4 tipos mesmo, a gente consegue mapear esses 4 tipos. E eu não vejo, assim, a gente consegue separar Otávio de Augusto. E consegue Augusto vivo para Augusto morto. São alguns momentos em que dá para efetivamente você encontrar uma alteração na imagem. É verdade, a numismática também acompanha. Para cada uma dessas circunstâncias, uma moeda é cunhada, e é cunhada em várias oficinas espalhadas pelo Império todo. Então, em cada uma delas, você vai ter aquela que é de maior interesse. E isso já havia sido construído pelo Júlio César, dentro das diversas artimanhas. Ele foi o primeiro a ser cunhado ainda vivo. E Otávio, por consequência, veio nesse rastro, tá certo? Ainda mesmo no segundo triunvirato, ele já aparece cunhado, né, em moedas. E isso significa uma forma de você divulgar, é um meio de comunicação, é uma mídia, né, que você tem e que você comunica muito bem a todos os outros. Me parece que é isso mesmo, você está corretíssimo, essa é a lógica. Há um acúmulo ao ponto de chegar a um ponto que não tem mais outra forma, senão a forma divina. É isso. Basicamente. ¿Puedo preguntar en español? Lógico. Sí. Me interesa mucho la transferencia de los principios domésticos a los públicos, ¿sí? Y yo lo había visto, y quiero saber si crees que es una hipótesis exagerada, en Eneida. ¿Por qué? Porque los ritos más importantes que se ven en Eneida, que son el de muerte y el de matrimonio, pasan de la esfera en principio doméstica a ser algo público. Por otro lado, la relación más importante que se establece en Eneida es la pietas erga parentes entre Eneas y Anquises. En inicio, privada, ahora de importancia pública y cívica. Por otro lado, las deidades más importantes en Eneida van a ser los penates. Si bien, o sea, la deidad de que tenemos estatua, por lo menos, porque ellos lo trasladan, o sea,
tenemos algo, un objeto, además del palladium, que no cobra tanta importancia. Lo que realmente cobra importancia como principio trasladable de religio son los penates. Y los penates son en principio divinidades pacíficas y privadas. Entonces, yo había estudiado en la tesis, bueno, fue algo muy discutido, esta idea de si es a propósito, digamos, la diferencia entre lo privado y lo público en Eneida está muy estudiado, pero verlo desde los elementos de culto y desde los rituales, quería saber si, y relacionarlo con este traspaso del agusteísmo de lo privado a lo público, si te parecia exagerado ou se podia relacionar? Eu tenho certeza que estão relacionados. Eu não consigo vê-los como separados. Me parece que não intencionalmente, ou talvez intencionalmente, estejam em busca na restauração da República, né? Quer dizer, a restauração da República por Augusto traz consigo trazendo um maior vigor para aquilo que é da Domus. Por quê? Porque isto é aquilo que há de mais valorizado dentro da República. Para restaurá-la, ele traz aquilo que está dentro da Domus para fora. Quer dizer, me parece que é justamente daí, desse movimento de dentro da casa para fora da casa, que nasce a ideia do pater patriae, que é justamente essa transposição do pater familias do âmbito privado para o âmbito público. Então, isso é absolutamente preciso. Acontece mais um dado curioso aqui, né? Nesses anéis que apareceu aí, na verdade, há uma conversão de uma imagem pública para o privado. Ao contrário, né? Por quê? Porque, na verdade, esse era uma imagem pública de uso individual. Quer dizer, um anel não é para que o outro veja, é para que você veja o anel. E, portanto, ele se converte numa coisa diferente. Então, o que me parece é justamente a construção ou uma tentativa de construção de uma identidade romana. Então, é uma questão identitária. Na verdade, quando você traz os valores familiares que estavam restritos, digamos, aos patrícios para o público, você também traz para dentro da sua ideologia uma inclusão que me parece que garante o governo de Augusto. Me parece, é uma hipótese, né? Mas acho que é uma boa hipótese, né? Então é por aí, é assim que eu penso isso, não sei. Gente, vamos dar então uma pausinha para a gente reorganizar, para começar. Eu agradeço ao Paulo novamente, ele estará ali rapidinho para conversar com vocês e depois, na hora do coquetel, porque algumas pessoas vão hoje já para casa e vão pegar o avião cedo. Já estou olhando até para uma, para não perder. E você também? Eu também. Você vai cedo também. Então, obrigada. Foi muito ruim.